Uniclac. Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estou aqui mais uma vez para mais uma aulinha de conhecimentos pedagógicos para você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial. Esse que é um assunto recorrente, aliás, são 3 assuntos recorrentes aí nos concursos públicos, ok? Então nós vamos trabalhar com esses 3 temas agora, tá certo? Como uma pessoa se desenvolve do ponto de vista desses 3 elementos, cognitivo, motor, psicossocial? Não necessariamente nesta ordem, né? Como as pessoas desenvolvem? Quando elas começam a se desenvolver? Quais as teorias envolvidas nesse processo? É isso que nós vamos ver agora e eu espero que você goste desta aula, porque esta aula é importante. Não que goste, não que somente goste, mas que aproveite bem esta aula que nós vamos dar hoje, ok? Então vamos lá. Quando que e como o ser humano se desenvolve? Desenvolvimento humano é um processo que vai desde o nascimento até o final da vida. Tá? Claro que ele começa numa baixa, numa crescente, chega a seu ápice e vai declinando no final da vida da pessoa. Tá? Então ela vai desde o nascimento até a morte. A cada momento da vida, todo ser humano está em um estado de evolução pessoal, constante de aprendizagem. Claro que esta teoria está relacionada às teorias mais crescentes, mais frequentes que nós vemos de evolução da aprendizagem. Tá? Então, a evolução da aprendizagem humana ela está ligada a teorias que, desde a década de 70 para cá, vem sendo desenvolvida e tem o seu ápice na década de 90. E nós utilizamos até hoje. Tá? Então, é o construtivismo do Piaget, socio-interacionismo do Vygotsky, né? E essas teorias elas falam exatamente disso. Por quê? Porque havia teorias anteriores que diziam que o ser humano aprendia ou não aprendia. Alguns aprendiam, outros não aprendiam, né? Então essa teoria, essa tese que eles sustentavam, foi derrubada quando vem o Piaget, o Vygotsky, falou, não, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. O que vai determinar a aprendizagem são fatores que vão considerar tempo e indivíduos. Indivíduos que vão aprender de acordo com seus conhecimentos prévios, com seus conhecimentos pessoais. Então, o tempo de aprendizagem é diferente, mas todo mundo aprende. Até animal irracional aprende. Skinner já conseguia fazer esses testes com animais irracionais e percebia que eles aprendiam. Se você tiver um método apropriado, se você tiver um tempo, se você tiver determinadas situações de aprendizagem, todo mundo aprende, tá? Então, nesta concepção, o ser humano, ele aprende, ele começa a aprender, chega no ápice e vai declinando essa aprendizagem, mas ele vai aprendendo até o final da vida, ok? Bom, vamos lá. Mudanças físicas conduzem esse processo. Então, mudanças físicas conduzem esse processo. O ser humano vai aprendendo na medida em que ele vai crescendo. E na medida que ele vai crescendo, as suas perspectivas motoras também vão sendo desenvolvidas. Tá? Então, o que é isso? É isso que nós vamos ver agora. Então, mudanças físicas conduzem esse processo, visto que nossas habilidades cognitivas avançam e declinam em resposta ao crescimento do cérebro na infância e seu funcionamento reduzido na terceira idade. É o que nós acabamos de falar. Então, nós vamos crescendo, nosso cérebro também vai crescendo junto, tá? E esse desenvolvimento do corpo, o cérebro, vai dando as características de como essa aprendizagem vai se dar no decorrer da vida. Claro que ela começa, isso é importante que você saiba, começa, ápice e declínio, tá? Então é muito importante que nós saibamos isso, ok? Vamos lá. O desenvolvimento motor, que é o que nós vamos falar agora, então a primeira coisa que nós vamos falar é o desenvolvimento motor. Presta atenção, é um processo contínuo e demorado, pois as mudanças mais acentuadas ocorrem nos primeiros anos de vida. Então,
As mudanças mais acentuadas, elas ocorrem no início. Depois elas continuam acontecendo, mas num ritmo bem vagaroso. Isso nós estamos falando de seres humanos normais e que não estimulam crescimentos em determinadas situações. Estimular crescimento para a parte física, ela é importante, mas ela pode também trazer muitos problemas. Problemas motores no sentido de afetar coluna, afetar joelhos, né? Não só o joelho, mas todas as articulações, tá? Então, todo esse processo envolve o que nós chamamos de desenvolvimento motor, mas é importante que você saiba que o desenvolvimento motor, ele é mais acentuado, tá? Ele ocorre de maneira mais acentuada nos primeiros anos de vida, tá? Então, o desenvolvimento motor é o desenvolvimento das perspectivas axiais, que nós chamamos, né? E que vão ocorrer na perspectiva, daqui a pouco a gente fala sobre esse termo, né? Desenvolvimento axial, mas nós vamos falar exatamente de como ele se desenvolve a partir da idade mais nova, né? De quando a criança é mais nova, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. O período do nascimento aos 6 anos é considerado anos cruciais. Então, ó, de quanto mais a criança é nova, de qual? Nascimento aos 6 anos, tá? Considerado anos cruciais para o indivíduo. É nesse processo que ocorre durante toda a vida do ser humano, as experiências e habilidades básicas que acontecem principalmente na infância são fundamentais, tá? Então, quando nós temos o período maior, crítico de aprendizagem, é do nascimento, aqui ó, período do nascimento aos 6 anos. Esses anos são cruciais. É nesse processo que vai se iniciar esse período de desenvolvimento e que a criança vai ter as suas experiências mais concretas para o crescimento motor, para o desenvolvimento motor. E isso vai perdurar durante toda a vida do indivíduo, tá? Então, mas os anos, a parte mais importante, a parte principal, crucial, começa do nascimento aos 6 anos de idade, tá? Então, vejam bem, tudo que nós falamos agora vem numa crescente, você tem que entender os conceitos. Você tem que gravar algumas coisas? Sim, mas você não precisa decorar tudo. Você tem que entender os conceitos e guardar essas ideias para que você possa usá-las depois lá na sua prova. Guardar as ideias e as palavras-chave, tá? Bom, de novo, desenvolvimento motor pode ser dividido em fases e habilidades. Presta atenção. Desenvolvimento motor dividido em fases e habilidades específicas, ok? A maior parte dos movimentos envolve um elemento de estabilidade. Estabilidade significa manter-se numa posição segura para desenvolver atividades. Ficar em pé, andar com segurança, segurar nas coisas, levantar, abaixar, tá? Então, a maior parte dos movimentos envolve um elemento de estabilidade. Quando analisado pelo equilíbrio, como todas as atividades locomotoras e manipuladoras, ou manipulativas, são em parte movimentos estabilizadores. É o que a gente falou. Segurar, levantar, segurar para levantar, segurar para abaixar, apoiar-se, tá? Virar o tronco, andar com segurança, tudo isso começa e vai evoluindo de uma criança desde que ela nasce, desde que ela começa, desde o seu nascimento, tá? Alguns teóricos falam que desde antes que isso vai sendo desenvolvido, tá? Esses movimentos nós chamamos de movimentos axiais. O que seriam movimentos axiais? Ó, os movimentos axiais e várias posturas de equilíbrio estático e dinâmico são componentes principais da estabilidade. Os movimentos que nós falamos são movimentos axiais. Ó, são os movimentos do tronco ou dos membros, quando em posição estática, como alongar-se, girar, virar-se e curvar-se. Esses movimentos axiais são os movimentos centrais, principais, para que uma criança, para que um ser humano em desenvolvimento possa utilizar. Ok? Então, desenvolvimento motor é muito importante. Professor, por que nós temos que ver o desenvolvimento motor se a gente vai ser professor? Ora,
Quando nós estamos trabalhando com educação infantil, que é um dos pilares do conhecimento pedagógico, nós estamos falando de crianças, de pessoas que estão em desenvolvimento. E todo o conhecimento que você tem a respeito do desenvolvimento de uma criança faz parte do currículo que você vai utilizar para a sua aula, para o desenvolvimento do seu trabalho com essas pessoas. Então é preciso, sim, saber que se um aluno não desenvolve bem a perspectiva motora, você tem que criar condições para que ele desenvolva. É por isso que isso cai na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases, então, do desenvolvimento motor? Ele é dividido em 4 fases, não frases, fases. Tá? Primeira fase motora reflexa, que são os primeiros movimentos que o feto faz. Vejam, nós estamos falando agora, então, que não começa no nascimento propriamente dito, mas no nascimento da vida. Então, quando o feto está lá na barriga da mãe e ele faz alguns movimentos, por exemplo, de colocar o dedo na boca, tá? Movimentos com as mãos, com os pés, o chute que dá na barriga da mãe, é involuntária. E formam a base para o desenvolvimento motor. Então, há de se preocupar, se todos os pais soubessem disso, de que quando a criança não chuta, não se movimenta no ventre da sua mãe, ela deve fazer com que... a mãe deve procurar um médico. Por quê? Porque essa criança ela não vai ter as bases para o seu desenvolvimento depois que ela nasce. Deve estar com algum problema. Ou sugere que tem algum problema. De repente, não. Tá? Mas, segundo as teorias, segundo os estudos, esses movimentos são chamados de fase motora reflexa, que é involuntário, mas são os primeiros movimentos que o feto faz para poder se desenvolver depois do ponto de vista motor. Tá? Qual que é a segunda fase? A segunda fase de movimentos rudimentares são os primeiros movimentos voluntários realizados pela criança do nascimento até por volta dos 2 anos. Que sugerem o quê? Balançar o dedo, bater em alguma coisa, segurar. Então, a criança, quando está lá por 5 meses, 6 meses, o que ela faz? Ela segura, depois ela leva as coisas à boca, certo? Ela segura nas coisas. Então, desse movimento do 0 aos 2 anos, são chamados de movimentos rudimentares. Primeiros movimentos voluntários. Aí já é a criança que faz, tá? Segurar na mamadeira, para poder mamar, segurar na mãe, segurar na mão da mãe, fazer carinho. Todos esses movimentos são movimentos voluntários já da criança, chamados de movimentos rudimentares. Tá? São movimentos necessários para a sua sobrevivência. Correto? São aqueles movimentos que dizem respeito à sobrevivência das pessoas e para a exploração do ambiente. Então, quando eu vou explorar o ambiente quando eu sou criança, eu vou explorar o ambiente verificando se aquele ambiente é propício ou não, se vai ter algum problema ou não. São as experiências necessárias para a sobrevivência. Tá? Terceira fase. Fase de movimentos fundamentais. São movimentos consequentes dos movimentos rudimentares. É a fase que a criança explora, descobre, experimenta as capacidades motoras de seu corpo. Começa a chutar, começa a pegar as coisas propriamente ditas, começa a ter mais autonomia em relação às coisas que estão ao seu redor. Tá? Então, esses movimentos, vejam que é uma crescente de movimentos. Tá? Então, são os movimentos um pouco mais elaborados do que aqueles primeiros movimentos lá que nós falamos. Primeiro movimento são os movimentos já do feto, né, do ventre da mãe, do feto, são involuntários. O segundo já são voluntários, mas apenas de exploração. E esses já são fundamentais. Aquele que a criança faz de maneira consciente, propriamente dita, já sabe das questões e serve para explorar as coisas. É aí que começa... na verdade, começa na fase anterior, mas aí é que a criança de hoje, com as tecnologias, ela consegue já manipular os objetos, sabendo do que está fazendo e tendo quase que o total domínio sobre os objetos tecnológicos, tablets, etc. Tá? Aqui, 4. Fase de movimentos especializados, são resultados da fase de movimentos especializados.
Nessa fase, o indivíduo tem a capacidade de realizar atividades motoras mais complexas em sua vida diária ou em atividades esportivas e recreativas. Ele já tem quase que total controle da sua perspectiva motora. Tá? Então, é a fase em que você está no final já para entrar já para a fase adulta, lá, para poder realizar várias situações. Então, ele já tem condições motoras de andar de motocicleta, já tem condições motoras de fazer movimentos, de dirigir carro. Então, ele pode ir num circuito de kart, por exemplo, né, daqueles monopostos pequenos lá de kart e dirigir, ele já tem condição de fazer isso. Então, e aí, se nós falarmos de idade, você vai falar de uma diferença, às vezes, de 2, 3 anos de pessoa para pessoa. Tá? Então, isso não podemos falar aqui de idade propriamente dita. Tá? Mas estamos falando de fase de desenvolvimento motor. Então, o que é que nós falamos do desenvolvimento motor? Desenvolvimento motor é o desenvolvimento que envolve as habilidades corporais e que nós chamamos de habilidades axiais, que tem a função de movimentar o corpo para que o indivíduo se desenvolva no sentido de aprender, da perspectiva do desenvolvimento motor, das coisas, de pegar, levantar, segurar. Tá? São essas perspectivas, dobrar o pescoço, alongar-se, as perspectivas relacionadas ao seu corpo e aos movimentos. Tá bom? Essa é o que a gente chama de desenvolvimento motor. Agora, nós vamos falar do desenvolvimento cognitivo, que tem a ver com habilidades, tem a ver com as perspectivas cerebrais. O desenvolvimento cognitivo tem a ver com a aprendizagem. Tá? Quando nós falamos do corpo, nós estamos falando da parte corporal. Não estamos falando ainda do desenvolvimento da aprendizagem do ponto de vista cerebral. E isso é o desenvolvimento cognitivo. Então, olha lá. Cognição refere-se a um conjunto de habilidades cerebrais ou mentais, tanto faz, necessárias para a obtenção de conhecimentos sobre o mundo. Diz respeito à questão do cérebro. Como é que as pessoas aprendem? Quais habilidades que elas devem desenvolver e o que o professor deve fazer, isso é mais importante, para que essas habilidades sejam desenvolvidas de maneira a que a criança aprenda sempre mais. Tá? Quais são os elementos necessários? É claro que o ser humano sempre aprende. O ser humano aprende com tudo. O ser humano aprende com outro ser humano, com ele próprio. Ele aprende olhando, ele aprende verificando, fazendo experiências. Ele aprende. Só que quando você direciona este aprendizado, a obtenção de resultados é muito mais concreta. Por isso o professor, volto a dizer, deve ser um profissional. Um professor que trabalhe com a educação infantil, com a educação básica, enfim, que trabalhe como professor deve ser um profissional da área. Se não for assim, ele não vai ter conhecimento dessas perspectivas e, por conseguinte, não vai conseguir total efeito ou total resultado das suas habilidades. Tá? Então, vamos lá. Tais habilidades mentais, essas cognitivas, envolvem pensamento, raciocínio, abstração, linguagem, memória, atenção, criatividade, capacidade de resolução de problemas, entre outras funções. E isso, assim como o desenvolvimento motor, é uma crescente. Ela vem com perspectivas de aprendizagem que vão se acumulando, que vão sendo feitas, né? E a idade e o crescimento e o desenvolvimento da criança vai fazendo com que ela saiba cada vez mais e, por conseguinte, ela também aprenda conceitos que vão interagir com ela, junto com outros conceitos, até o final da sua vida. Tá? Então, envolvem todos esses tipos de habilidade. Pensamento, raciocínio, abstração, linguagem, memória, atenção, criatividade, capacidade de resolução de problemas, entre outras funções relacionadas ao cérebro. Hoje, nós temos, por exemplo, conceitos empresariais que são próprios da questão cognitiva, e da noção de empreendedorismo. Tem gente que, em muitas pessoas, isso é nato. Mas se ela aprende como fazer isso, essa habilidade nata passa a se desenvolver ainda mais. Tá? Vamos lá. O conceito de cognição, portanto,
nos remete aos processos cognitivos que são desenvolvidos desde a mais tenra idade, tá? Cedo, até os finais dos anos, até os fins dos anos do envelhecimento. Então, o conceito de cognição, ele vai desde que você nasce, e isso já é um processo, volto a dizer, relacionado às novas teorias de educação. Então, não tem um momento que você para de aprender, você aprende até o final da vida. Você aprende até, tá? Então, vamos supor que uma pessoa não saiba jogar determinado tipo de carta, de baralho. Aí, no final da vida, ela aprende e desenvolve habilidades em relação àquilo, certo? Então, ela pode aprender sim, o ser humano aprende desde que nasce, desde o útero da mãe até o final da vida. Até o final da vida ele está aprendendo alguma coisa nova, tá? Vamos lá. Aqui. Importante notar que o desenvolvimento está diretamente relacionado à aprendizagem, tá? Desenvolvimento cognitivo está diretamente relacionado à aprendizagem. Quanto mais eu desenvolvo minhas habilidades mentais, mais aprendizagem eu tenho. Quanto mais eu aprendo, mais os elementos cognitivos estão sendo utilizados, eles estão sendo reelaborados, tá? Então, cognição e aprendizagem estão diretamente ligados. Ou seja, um não ocorre sem o outro. Este processo acontece em espiral crescente, nos dando a noção de avanço do desenvolvimento em contínuo crescimento. Significa que você aprende para aprender. Você aprende uma coisa, desenvolvendo sua atividade cognitiva, utilizando a sua atividade cognitiva para aprender outras coisas. Aprende uma coisa para aprender outra. E isto vai numa espiral até o final da vida. Tá? Então, aprendemos para aprender. Isso é importante. Então, aqui, ó, desenvolvimento, adaptação e aprendizagem. Nós estamos, obviamente, aqui falando de... Tá? Nós estamos falando de Piaget. E isso aqui está relacionado ao Piaget. Professor, por que toda hora o senhor fala de um autor, relacionado a um autor? Porque nós estamos falando de prova, e a prova pode, sim, relacionar textos a autores. Então, é importante que você lembre, quando nós falamos de desenvolvimento, adaptação e aprendizagem, nós estamos falando de teorias cíclicas e que envolve conhecimentos relacionados a Piaget. Tá? Vamos lá. Desenvolvimento cognitivo pode ser entendido como, presta atenção, um processo pelo qual os indivíduos adquirem conhecimento sobre o mundo ao longo da vida. Isso aqui é o que nós falamos sobre desenvolvimento cognitivo até o presente momento, tá? Desenvolvimento cognitivo, então, ele envolve um processo em que os indivíduos adquirem conhecimento, está relacionado à atividade cerebral, sobre o mundo ao longo da vida. Ou seja, vou utilizar as minhas perspectivas cerebrais para aprender tudo o que eu devo aprender, e as coisas, obviamente, estão em constante inovação, e isso que eu aprendo, que eu devo aprender, ele vai ser levado até o final da minha existência, até o final da minha vida. Tudo bem? Então, esse é o que a gente chama de desenvolvimento cognitivo, tá? Ou desenvolvimento de aprendizagens mentais. Motor, cognitivo e agora o desenvolvimento psicossocial. O que seria um desenvolvimento psicossocial? Vamos ver? Vamos ver. Ó. Psicossocial se refere à relação entre o convívio social do ponto de vista da psicologia. Como as pessoas convivem, como elas aprendem com essa convivência e se elas aprendem com essa convivência. Tá? Então, quando nós falamos de desenvolvimento psicossocial, nós estamos falando de um desenvolvimento que envolve a psicologia e o convívio social, convívio entre as pessoas. Tá? Recentemente, nós tivemos, isso falo recentemente, alguns anos aí, que nós tivemos início de pesquisas com animais irracionais. Vejam, com os animais irracionais, nós tínhamos essa concepção de irracionalidade porque nós
acreditávamos que somente o homem conseguia raciocinar e construir conhecimento a partir do seu relacionamento com o outro. Mas essas pesquisas nos mostraram que muitos animais, inclusive os chimpanzés, né? Aliás, os chimpanzés que são o carro-chefe dessas pesquisas, eles conseguem desenvolver também aprendizagem, cultura, através do convívio com o outro. Tá? Então quebrou aquele paradigma da racionalidade, da aprendizagem em relação à racionalidade humana. Tá? Então pesquisas que mostram que um chimpanzé, em cima de um cupinzeiro, olhando outro chimpanzé, um chimpanzé mais novo, olhando um chimpanzé mais experiente, adulto, mais velho que ele. Então o chimpanzé está cutucando esse cupim para tirar algum alimento, alguma larva, e ele tira, consegue comer a larva e vai embora, enquanto o outro está observando. Quando esse outro vai embora, o de cima desce, pega a vara e tenta realizar o mesmo movimento, até conseguir. Uma outra experiência mostra um chimpanzé com uma noz, uma pedra, e a noz em cima de outra pedra, batendo na noz, quebrando a castanha e comendo. E um outro chimpanzé observando. Quando esse outro chimpanzé, o chimpanzé maior, vai embora, o outro também pega a pedra e tenta quebrar a noz. Qual a diferença disso para o ser humano? O ser humano, as suas habilidades motoras e cognitivas vão ser utilizadas com mais propriedade. Ele está mais adaptado com ferramentas. Ele usa ferramentas há muito mais tempo. Então, o tempo que um ser humano leva com as suas ferramentas para quebrar uma noz é bem menor do que o do chimpanzé no seu processo de aprendizagem. Então, aquele chimpanzé que já sabe, já tem as habilidades, vai fazer rapidinho, tirar a noz e comer. O outro vai demorar até conseguir. Esse tempo de demora é que vai relativizar a nossa existência enquanto ser humano do chimpanzé, por enquanto. Tá? Então, olha cá, psicossocial se refere à relação entre o convívio social do ponto de vista da psicologia. Já vimos, tá? Agora, consiste num ramo de estudo que abrange os aspectos da vida social em conjunto com a psicologia clínica. Então, como é que a gente faz? Qual é o principal nome relacionado a esta teoria? Quem que é o pai desta concepção de psicossocial? É um cara chamado Erik Erikson, mais conhecido como Erikson só. Tá? Então o nome dele é Erik Erikson. É ele que fala o seguinte, ó, ele fala que a personalidade se desenvolve em uma série de etapas. Tá? Então a personalidade se desenvolve numa série de etapas. Ele estava interessado em como a interação social e relações desempenham um papel no desenvolvimento e crescimento dos seres humanos. Ele também dá as bases, porque ele era pelo menos tinha como perspectiva o Freud, né? Então, na medida em que ele vai falar dessas etapas, ele vai falar também da relação psicossocial. E aí, ele faz um grande contraponto com o Vygotsky, porque o Vygotsky também fala dessa interação social. Tá? Então, como é que essa relação psicossocial vai interagir no desenvolvimento humano? É isso que a gente vai ver agora. Tá? Ó, um dos principais elementos da teoria de estágios psicossociais de Erikson é o desenvolvimento da identidade do ego, que é o sentido consciente de si que nós desenvolvemos através da interação social. Qual o meu papel? Qual a minha identidade? Qual o meu papel social? O meu papel social numa determinada sociedade é de que eu faço o quê? Dentro da escola, qual é o meu papel social em relação aos meus pares? Tá? Qual é o papel que eu quero atingir em relação aos meus pares, em relação à sociedade? Então, esse pensamento ele vai ser envolto a várias perspectivas. Ele terá influência de vários elementos. Da família, da sociedade, dos amigos, da minha própria concepção de mundo. Tudo isso vai estar relacionado e vai sofrer as ações da sociedade. Tá? Por isso que é chamado de desenvolvimento psicossocial. Olha lá.
A nossa identidade do ego está em constante mutação devido às novas experiências e informações que adquirimos em nossa interação diária com os outros. Vamos lá. Uma criança, quando vê um bombeiro, fica fascinado, quando vê um filme de bombeiro, fica fascinado. Então ela vai querer ser bombeiro. Mamãe, eu quero ser bombeiro. Certo? Só que, por influência da sociedade, por influência da mídia, por influência principalmente dos pais e colegas, ela muda de opinião, de repente. Certo? Então o pai fala, não, meu filho, você tem que ser advogado, você tem que ser médico. Professor, ninguém fala, né? Professor, inclusive, eu já vi pai falando assim, professor, Deus me livre. Não é isso? Mas as novas experiências, a vida, vai fazendo com que a pessoa chegue a determinadas situações em que ela vai escolher uma profissão. Isso é um dos exemplos do desenvolvimento psicossocial. Tá? Ou que ela vai ser, quais as habilidades que ela tem. Tá? Então você vê que o desenvolvimento psicossocial ele envolve o desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo. Tá? Ele envolve esses 3 elementos que nós já falamos agora há pouco. À medida que enfrentamos cada novo estágio de desenvolvimento, estamos diante de um novo desafio que pode ajudar a desenvolver ou dificultar o desenvolvimento da identidade, que nós acabamos de falar. A cada momento que você está vivendo, você tem novos desafios, novas possibilidades, novas perspectivas. Tá? Então vamos ver, se no relacionamento que eu tenho na sociedade, eu verifico que o meu amigo está ganhando dinheiro porque ele é vendedor, eu posso querer, naquele momento, também ser vendedor. A questão é a seguinte, num determinado momento da sua existência, você precisa tomar uma decisão sobre a sua vida. E isso envolve questões sociais, pessoais, de relacionamento familiar e, principalmente, perspectivas financeiras. Então, esse desenvolvimento psicossocial é o que nós temos que entender nesse processo. Bom, o Erikson coloca 8 estágios do desenvolvimento psicossocial, que nós vamos ver agora. Ó, os 8 estágios de desenvolvimento psicossocial de Erikson. Erik Erikson. De novo, você vai encontrar o nome desse cidadão assim. Tá? E se você encontrar assim, você está falando do mesmo Erik. Então não é Erik só, é Erik Erikson. Tá bom? Primeiro, confiança versus desconfiança. Primeiro estágio. Então, a primeira etapa da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson ocorre entre o nascimento e 1 ano de idade. É a fase mais fundamental da vida. É onde eu estou desenvolvendo as minhas habilidades de viver em sociedade. E essa convivência envolve fatores internos de sobrevivência, de manutenção da vida, como a desconfiança. Quando você chega para uma criança que você não conhece, mesmo que ela esteja brincando com você e esteja nos braços do pai, você diz, vem com o tio. Não vem. Até você ter uma intimidade de brincadeira, de confiança de fato, ela vai se resistir aí com você, ou resistir a fazer algumas coisas. Então esse processo é um processo de sobrevivência. Quem fala isso é o Freud, Sigmund Freud. Tá? Então é um processo natural, é um processo de se preservar. Criança que tem facilidade de ir com qualquer pessoa, pode perder os pais. Criança que não chora e que ela confia nas pessoas sem ter nenhum tipo de preocupação, ela pode ser roubada, né? Ela pode ser levada por algum estranho, certo? Então esse é um processo natural e envolve esse primeiro estágio. Segundo estágio, autonomia versus vergonha e dúvida. A segunda etapa da teoria do desenvolvimento psicossocial tem lugar durante a primeira infância e é focada em crianças que desenvolvem uma maior sensação de controle pessoal. Vou dar um exemplo claro. A criança canta, então ela gosta de cantar. Mas quando a mãe pede para ela cantar em algum lugar, para alguém, ela não vai, ela fica com vergonha, ela fica tímida. Então esse é um processo em que a criança vai
vai desenvolver a autonomia, mas também vai ter vergonha e dúvida. Tá? Uma criança que consegue cantar, consegue se desenvolver bem cantando, sabe que as pessoas a admiram cantando, ela tem mais confiança e vai desenvolver mais. Agora, há crianças que desde pequeno já desenvolvem uma autonomia e partem para fazer coisas que crianças maiores não fazem, como dançar, cantar, e essas vão ter uma aptidão maior para determinados fins relacionados a essas habilidades que elas desenvolvem desde pequena. Né? Como atuar, como cantar, como desenvolver pintura, desenvolver habilidades de leitura, etc. Tá bom? Ok? Bom, outro estágio é o chamado estágio psicossocial 3. Iniciativa versus culpa. Terceira etapa do desenvolvimento psicossocial tem lugar durante os anos pré-escolares. Iniciativa versus culpa. Vai ser a idade, o momento em que a criança vai já ter desenvolvido uma certa autonomia para fazer alguma coisa, vai fazer, mas vai se sentir culpada se fizer alguma coisa errada ou se perceber que aquilo que ela fez pode ser alguma coisa errada. Certo? Então, há vários vídeos de crianças nesse sentido que se sentem culpadas, e aí vem a questão do choro, do arrependimento e etc. Tá? Chamada estágio 3, iniciativa versus culpa. Estágio 4, construtividade versus inferioridade. Quarta etapa psicossocial tem lugar durante os primeiros anos escolares, cerca de 5 anos de idade, tá? Que é construtividade versus inferioridade. Você fazer alguma coisa e não gostar do que fez porque o outro fez melhor. Tá? Então, esse estágio também, por incrível que pareça, é importante, mas deve ser mediado. Certo? É quando uma criança faz alguma coisa e se você incentivar o que a criança fez, que a outra criança fez, e não incentivar essa outra, ela se sente inferiorizada. Tá? E aí o que era confiança pode virar frustração. Então, por isso que o professor deve conhecer essas coisas. Um professor que faz uma competição numa escola em que só um grupo vença, em que um grupo só vença, é ruim. Por quê? Porque o outro grupo vai se sentir chateado, inferiorizado. E aí o que é criatividade pode virar frustração. E aí a parte de aprendizagem pode ir para o ralo. Por isso que esse desenvolvimento psicossocial, ele envolve um conhecimento da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem. Tá? 5. Estágio psicossocial 5. Identidade versus confusão. O quinto estágio psicossocial ocorre durante a adolescência, às vezes turbulenta. Essa fase tem um papel essencial no desenvolvimento de um senso de identidade pessoal que continuará a influenciar o comportamento e desenvolvimento para o resto da vida da pessoa. Olha que fase mais importante. Se nesta fase aqui não houver autoestima, que é a fase de desenvolvimento da descoberta, principalmente em relação à relação corporal, a relação visual que a pessoa tem. Então, uma pessoa pode ficar eternamente frustrada, ter problemas sociais, psicológicos, durante toda a vida, se ela não tiver um apoio durante essa idade. Nós vivemos uma era em que a beleza é fundamental. Agora, nem todo mundo tem essa beleza que a televisão prega. Certo? Conclusão, as pessoas consideradas feias durante essa etapa de desenvolvimento podem ser inferiorizadas, ter problemas psicológicos durante toda a vida. Tá? Por quê? Porque ela acaba acreditando que realmente é feia, que a feiura faz parte da sua vida. E ela vai ter problema em arrumar parceiro, vai ter problema de relacionamento, vai ter problema no emprego, vai ser uma pessoa frustrada. Tá? Então, essa identidade versus confusão, o estágio 5, é muito importante. Tá? E volto a dizer, professor que não está preparado, a pessoa que não está preparada para lidar com essa situação, ela, ao invés de melhorar, vai piorar o problema. Tá? Estágio 6, intimidade versus isolamento, que tem a ver com o estágio 5. Esta fase abrange o período de início da idade adulta, quando as pessoas estão explorando as relações pessoais.
tá? Intimidade versus isolamento. Se uma pessoa não consegue se desenvolver bem nessa perspectiva, também será uma pessoa frustrada. E normalmente uma pessoa amarga, fechada e de comportamento difícil. Tá? É a fase 6, que envolve intimidade versus isolamento. Tá? Fase 7, produtividade versus estagnação. Durante a idade adulta, continuamos a construir nossa vida com focos em nossa carreira e família. Então, produtividade nós temos o tempo todo. Estagnação acontece quando ou perde-se a perspectiva de crescimento ou consegue-se a chamada estabilidade em todos os sentidos. Então, se eu quero, né, no meu relacionamento psicossocial, casar, e eu consigo um casamento do qual eu pretendia, tal, então a minha vida amorosa, a minha vida de família está estagnada. Quando eu consigo um emprego, a minha vida está estagnada. Mas a produtividade, ela continua em outros setores, em outros aspectos. Então, estágio psicossocial é a produtividade versus estagnação. E estágio psicossocial 8, integridade versus desespero. O estágio psicossocial final ocorre durante a velhice e está focado em refletir sobre a vida. Por isso o desespero que ele fala ali. Tá? Então, integridade quer dizer o que você fez da vida. E, normalmente, quando você tem uma vida que foi uma vida que você não conseguiu alcançar os seus objetivos durante aquele período fértil da vida, digamos assim, a sua perspectiva de vida pode ser afetada. E essa perspectiva de vida afetada pode dar lugar a uma profunda frustração e ao desencanto na velhice. E isso não é bom. Isso é, obviamente, afetado por questões familiares, questões de amizade, etc. Tudo bem? Então, esses foram os elementos relacionados ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento cognitivo e ao desenvolvimento psicossocial que vão ajudar você na sua prova de concurso, tá? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado as nossas aulas. Fique conosco, que aí vem mais aulas de conhecimento pedagógico. Por enquanto, um abraço e até a próxima.